rapidamente aqui. Tem uma tabelinha de mercadorias aqui, cotações de preços em 2 mercados, então tá o produto aqui, os preços aqui. Normalmente, quando a gente vai trabalhar com matriz, é porque a gente tem muitos dados, né? E muitas variáveis também. Então, de praxe que seja muitas contas, né? Mais contas fáceis. Vamos determinar o gasto mensal de Sandra. Bem, o gasto mensal de Sandra por orfanato tem orfanatos 1 e 2. Tudo bem. Aqui ele está dando só os preços, né? Enquanto aqui no texto ele está dizendo o quanto que vai ser doado para cada orfanato. Né? Então doa bastante comida para esses 2 orfanatos. Legal. Vai para o céu. Vamos determinar o gasto mensal de Sandra por orfanato, supondo que todas as mercadorias sejam adquiridas no mesmo estabelecimento e que este represente a melhor opção de compra. Bem, a gente tem 2 estabelecimentos aqui, mas ela vai escolher um só. Com a matriz A, representamos a quantidade de quilogramas a ser comprada de cada mercadoria para os 2 orfanatos. Então, orfanato 1, orfanato 2. E aqui está as mercadorias. Agora a gente já não colocou uma tabela, né, mostrando o que é cada coisa. A gente tem que estar intuído isso. Vamos ver, vamos lá. Com a matriz B, determinamos os preços das mercadorias nos 2 supermercados. Então, note, né, uma coisa importante aqui. A coluna dessa matriz A trata da mesma coisa da linha da matriz B. Arroz. E assim sucessivamente. Né? Vamos calcular o gasto mensal, então, agora. Então, o gasto mensal vai ser a quantidade de quilogramas de determinada coisa comprada aqui. Para o primeiro orfanato, 25 de arroz, 28 de arroz por segundo. E aqui, os preços de cada lugar, né? Supermercado 1, supermercado 2. Então, qual é a ideia aqui, né? O supermercado 1 e para o orfanato 1, então a gente vai pegar os 25 quilos aqui, do orfanato 1 de arroz, e multiplicar pelo preço do arroz do supermercado 1. Ok? Beleza? Sim. E aqui na segunda tabela também é os mesmos. Também a gente vai ter que pegar as mesmas quantidades de quilos de arroz gasto para esse primeiro supermercado, para esse primeiro orfanato, mas agora para o segundo supermercado. Então perceba aqui, ó, primeiro dado, né? 25, que é o primeiro orfanato, vezes 3,10, o primeiro supermercado, e os mesmos 25 de arroz do primeiro orfanato, agora por 2,80 do outro orfanato. Então tu vai somando aqui todos os dados, né, todas as multiplicações de feijão, do orfanato 1, quantidade de feijão pelo preço do feijão, depois do orfanato 1, quantidade do preço do supermercado 2, o segundo, primeiro orfanato ainda, e assim tu vai somando e tu vai encontrar esses valores aqui, que são os valores que tu vai gastar em cada situação. Orfanato 1 comprando tudo do primeiro mercado, ou comprando tudo do segundo mercado, e orfanato 2 na mesma ideia. Então, a gente pode representar o que foi gasto em cada situação com uma matriz 2x2. Note aqui, né? Então, esse primeiro dado é primeiro orfanato, primeiro supermercado. Esse aqui é primeiro orfanato, segundo supermercado. Olha só, então, 1, 2, né? Aqui é 1, 1, aqui é 1, 2. Primeiro orfanato, segundo supermercado. Aqui é segundo orfanato, primeiro supermercado. E aqui, segundo orfanato, segundo supermercado. Então, note que tem aquela ideia da posição de cada termo. Né? Aqui é o A11, aqui é o A12, aqui é o A21, aqui é o A22. Aqui é o orfanato 1, mercado 1 e assim sucessivamente. Então tu entendeu que, apesar de eu estar fazendo a multiplicação de 2 matrizes aqui, bem diferentes elas uma da outra, mas a minha resposta, ela ficou justamente o que eu estava trabalhando aqui. O número, tanto do orfanato quanto do supermercado. A posição dos termos mostra justamente isso. Então, bem, daí ele faz uma análisezinha aqui que já foge da teoria matricial, mas daí tu pode fazer uma melhor escolha, né? Onde que é melhor comprar? No supermercado 1 ou no supermercado 2? Daí é só somar e ver qual é maior que qual. Né?
Muito bem. Mas o que a gente acabou de fazer aqui foi uma multiplicação de matrizes. Note que a gente usou aqui nesse textinho o que estava nas matrizes como referência para fazer a multiplicação e a nossa análise. Mas uma vez que tu consegue desenvolver a teoria de multiplicação de matrizes, tu não vai precisar escrever em texto, né? Tu vai poder escrever só numa matriz. Ou, né, se tu for utilizar um programa, como o Symbolab, que eu já te apresentei, ele já mostra as respostas direto para ti. É só tu colocar as duas matrizes no programa. Claro que a gente vai aprender a fazer a multiplicação, né? Mas na realidade a gente reduziu um problema que a gente escreveria um texto bem longo, como foi escrito aqui, por uma matrizinha. Claro, dentro da matriz você tem que fazer todas essas contas aqui, né? Mas pelo menos vai ficar mais evidente. Bem, para tu poder multiplicar matrizes, tem que ter uma certa, vamos dizer assim, umas certas obrigações tu tem que seguir. Da mesma forma que a gente tinha que seguir obrigações para somar matrizes, né? Ou para comparar matrizes. Então, note que aqui era necessário ter uma determinada quantidade de preços para cada produto. Senão, tu não ia conseguir calcular o custo de cada um. Imagina se nessa primeira matriz aqui tu estivesse falando de arroz, feijão, carne e batata, mas na hora que tu fosse colocar a matriz dos preços de cada supermercado, tu não tivesse o preço de todos os produtos. Ia ficar faltando a linha da batata aqui, por exemplo, se tu não tivesse o preço da batata. Ou a coluna do supermercado, se tu não tivesse o preço do supermercado 2. Então tu não ia conseguir calcular. Note. Não ia conseguir calcular se faltasse dados, né? Então tem que ter os dados apropriados. Beleza? Bem, então é necessário que tenha aqui, para tu poder fazer a multiplicação, é necessário que tu tenha a mesma quantidade de colunas da primeira matriz que tu estiver multiplicando, igual a mesma quantidade de linhas da segunda. Olha só, isso aqui é muito importante. Eu quero que tu copie isso aqui, pode ser, Ana? Vê essa regra aqui que eu estou passando o mouse aqui, beleza? Já copiei, pode ir, Frei. Já copiou? Já sim. Beleza, vamos lá então. Isso aqui é muito importante. Então, note um outro detalhe importante, né? Que na matriz da resposta, a matriz de multiplicação das matrizes, a resposta da multiplicação das matrizes, ela também vai ter um tamanho específico. E é M vezes P, onde M é a quantidade de linhas da primeira matriz e P é a quantidade de colunas da segunda. M vezes P aqui. Pode reparar que aqui na nossa matriz, né, a resposta deu 2 por 2. E por quê? Porque a primeira tem duas linhas, ó, uma linha, duas linhas, e a segunda tem duas colunas. Uma coluna, duas colunas. Então a resposta deu 2 por 2. Essa aqui tem 4 colunas. E essa aqui tem 4 linhas. A gente só pôde multiplicar porque a quantidade de colunas da primeira e linhas da segunda é a mesma. E assim funciona. Beleza. Então tem a regra escrita por texto aqui, eu acho que é desnecessário, né? Mas note então que para encontrar cada termo, tu vai ter que fazer muita multiplicação e muita soma, né? Olha a quantidade de somas aqui e multiplicações. Vai encontrar só o primeiro termo dessa matriz aqui, só o primeiro. Isso vai ter que ser sempre. Então, se tu notar o que foi feito aqui, olha só, a gente pegou a primeira linha inteira, ó, primeira linha inteira, 25, 20, 30 e 32, olha só, 25, 20, 30 e 32, multiplicado pela primeira coluna inteira da B. 3, 10, 3, 15, 3,60. 10, 3, 15, 3,60. Então é sempre assim. Para tu criar o primeiro termo da matriz, é a primeira linha com a primeira coluna. E somar todos os termos. Agora o segundo termo aqui, ó, que a gente colocou, é a primeira linha da primeira coluna vezes a primeira linha da primeira matriz vezes a segunda coluna da segunda matriz. O 896 aqui ficou na primeira linha, segunda coluna. Então, o que define a linha é a linha da primeira matriz. O que define as colunas da tua resposta vai ser as colunas da segunda matriz. Então tem que tomar muito cuidado com essa ordem, tá? É muito normal se perder nessa ordem. Por isso que a gente só vai conseguir fazer muito exercício. Então aqui tem uma... Ele passa uma lógica, que pelo menos para matrizes nesse caso, né?
mas tu vai ter matrizes de vários tipos sendo multiplicadas, né? Então, não dá para tu contar com uma fórmula como essa, né? Tu tem que saber, tu sempre vai pegar a primeira linha da primeira matriz e multiplicar, tu vai pegar linhas da primeira matriz e multiplicar por colunas da segunda. E aquilo que tu escolher, por exemplo, digamos que eu pego a segunda linha de uma matriz e a terceira da primeira matriz e a terceira linha, meu Deus, é muita coisa para falar, né? Digamos que tu pega a segunda linha da primeira matriz e a terceira coluna da segunda matriz. Você vai estar pegando o termo 1, 3, porque é o termo da primeira linha, terceira coluna, termo 1, 3, o A1, 3. É a tua resposta, ok? Então, o que define a linha do termo da resposta é a primeira matriz, o que define a coluna é a segunda matriz. Então, aqui tem umas propriedades de multiplicação. Essas propriedades aqui são... Por regra, né? Tudo regra. Por regra. Bem, falei um monte de coisa, é melhor a gente fazer logo um exercício do que ficar falando mais ainda, né? Vamos pegar... Nossa, vou fazer esse aqui. Eu, quando faço multiplicação de matriz para os alunos ver, coloco bastante cores. Então vai ficar bem colorido. Fez assim, linha por coluna. Isso aí. Linha por coluna. Então, note que essa matriz aqui é uma matriz 3 por 4. Por 4. A gente coloca aqui embaixo assim, ó. 3x4. E essa aqui é 4 por 2. x2. Porque tem 4 linhas e 2 colunas. Note que é possível fazer a multiplicação. Poderia não ser. A primeira teste que tem que ver é se é possível multiplicar. E é, porque esses dois são iguais. A minha matriz resposta vai ser, ó, uma matriz 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. 2 colunas. 2 colunas não precisa de tanto espaço, então. Pode ser menos espaço. 3x2. Beleza. Agora, como é que a gente vai encontrar os termos, né? Bem, o primeiro termo que a gente vai encontrar é o A11. Ele vai surgir da multiplicação da primeira linha, a primeira linha pela primeira coluna. Esse é o mais fácil. O mais fácil é sempre o primeiro e o último, para não cometer erros. Então, o A11 vai ser, ó, esse vezes esse, mais, agora sempre tem mais esse vezes esse, mais menos 1 vezes menos 1, que é 1. Mais esse vezes esse, que é 0. Mais esse vezes esse, que é menos 2. Beleza? Então, A11, ele é igual a 1. Igual a 1. Agora, vamos para o A12. A12. Eu acho que é a primeira linha e segunda coluna. Então, eu pego a primeira linha ainda. 2, 2, que é 4. Menos 1 e 3, que é menos 3. 3 e 4, que é 12. E 1, que é 1. Sempre somando. Beleza, já temos os primeiros termos aqui. O A12 é a primeira linha e segunda coluna, então já temos ele aqui. Agora, vamos para a próxima linha. Vamos por outra cor aqui. Esse vai ser o termo A2, porque eu estou na segunda linha, 1, porque eu estou na primeira coluna. A2, 1. Então, A2, 1 vai ser quem? Vai ser 0 vezes 1. Nossa, ficando sem espaço, é sempre assim. 0 vezes 1, que é 0, mais menos 2 vezes menos 1, que é 2, positivo, mais 5 vezes 0, que é 0, e mais 4 vezes menos 2, que é menos 8. Muito bem. Isso aqui vai dar igual a menos 6. Nem coloquei a resposta que deu aqui, né? Vai ser 14. Aqui vai ser menos 6. Agora vamos para o próximo. A segunda linha, segunda coluna.
Então, 0, 2, é 0. Menos 2 com menos 3, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, esse negocinho de multiplicação tem que estar na ponta da língua, né? Não tem por que perder tempo com multiplicação aqui. Tem que saber as multiplicações, mas sabe tabuado, então tá tranquilo. Agora é 5 vezes 4, que é 20. E 4 vezes 1, que é 4. Então, 24 menos 6, 18. Beleza, agora vamos para a última, que é a terceira linha e primeira coluna, então é o A1, é o A31. Vou ter que diminuir aqui para conseguir ver tudo. A31. Então, A31 vai ser menos 3 vezes 1, que é menos 3. 1 menos 1. 0 com 0, 0. E 6 com menos 2, menos 12. Isso vai dar menos 15 menos 16. E agora, finalmente, então, o último. Menos 3 com o A2, o A32. Menos 3 com 2, menos 6. 1 com 3, 3. 0 vai dar 0, o penúltimo termo. E 6 com 1, 6. Isso aqui vai dar 3. Então, a matriz resposta, né? Vai ser simplesmente esses termos que eu achei. 1, 14. Menos 6, 18. Menos 16. 3, ok? Entendeu mais ou menos como funciona? Sim, no começo fica mais fácil, depois embola tudo, né? Mas entendi. Embola porque é muita conta, né? A gente fica meio perdido nessa já sopa de fica, número. Isso. Mas se tu souber a lógica e fizer com calma, com certeza tu vai conseguir. Vamos fazer mais uma agora de uma matriz um pouco menor, tá? A gente vai multiplicar uma matriz linha por uma matriz coluna. Deixa eu fazer aqui. Eu coloco esse monte de cor, né? Para ajudar a se perder menos. Não sei se só ajuda a se perder mais, né? Mas para mim ajuda. Vou saber aqui. Note que aqui você tem você tem 3 linhas e uma coluna na primeira, e você tem 3 colunas e uma linha, né, na segunda. Então aqui é a chamada matriz coluna. A matriz 3x1, 3x1, e aqui uma linha e 3 colunas. 1x3, muito bem. Então a gente primeiro pode multiplicar porque é o mesmo número aqui. O mesmo número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E a resposta que tu vai ter, olha que desgraça. A resposta que tu vai ter vai ser uma matriz 3 por 3. Então vai ter muita multiplicação para fazer. E você quer ter menos, mas você vai ter muita. Vamos lá. Dessa vez eu não vou ficar fazendo daquele jeito bonitinho. Vamos fazer na raça aqui mesmo. Então, 3x3. Primeira linha, primeira coluna. Ó, o bom é isso, né? Pelo menos só tem uma linha, um termo em cada linha, em cada coluna, né? Então, a primeira aqui é apesar da assim. resposta ser maior, A o conta é cálculo é direta, né? menor. É a conta direta, isso aí. Isso. Então, agora a primeira linha, a segunda coluna vai ser 12. Primeira linha, terceira coluna vai ser menos 3. Segunda linha, primeira coluna. 2, 4, menos 1, menos 4, menos 8, 2. Pronto. Então, nesse caso, foi bem rápido. Mas tu tem que entender que cada termo de uma matriz resposta surge da multiplicação de todos os termos da primeira linha da matriz e de uma linha da matriz e de uma coluna da segunda matriz. Aqui, como a gente tem matrizes menores, né, ficou mais rápido, apesar da resposta ser maior, realmente. Então é isso aí. Bem, tem um exemplinho bem interessante que eu acho que é bom para tu começar. Matriz 2 por 2, bem facinho de multiplicar também. Vou pegar aqui.
que fazer a multiplicação de A vezes B e de B vezes A. A vezes B e B vezes A. Note que é possível porque a matriz são quadradas, né? Então, multiplicar B e BA dá no mesmo. Só não vai dar, supostamente, na mesma resposta, mas isso tu vai ter que mostrar, tá bom? Certo. Cuidado para não se perder, hein? Mas o bom é que tem muito zero, né? Isso ajuda bastante. É isso que eu tô vendo aqui que tem. Tô dando zero em um monte de lugar aqui. É engraçado que parece tão simples, mas quando a gente vai fazer, fica com dúvida em que posição colocar as coisas, né? É. Então, por isso que tu sempre tem que começar definindo a posição, né? Que nem eu faço. Primeiro termo que tu vai fazer é o A11. Então, é a primeira linha, primeira coluna. É, coluna, isso aí. Depois tu vai para A12. Tu vai pegar a primeira linha e a segunda coluna. Assim vai.
Tô fazendo, só um minutinho, tá? Sem problemas, eu sei que é demorado. A gente pode não parecer, mas a gente passou 20 minutos fazendo aquelas duas matrizes. Bem demorado mesmo.
Isidoro, eu te enviei, mas confesso que parece tão fácil, né? Mas, de fato, embola a cabeça. A BBA deu o número... Tá, vamos ver cada uma aqui. Ah, já vi que isso aqui já deu errado. Né? Eu acho que tá meio errado o que tu fez, na realidade. Ó, tu quer BA, né? Então, primeira linha, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Então, 0 vezes 3, 0. 1 vezes 5, 5. Tem que ser 5. Ah, eu multipliquei os dois. Eu fui no primeira linha, primeira... Ai, errei. Errei tudo, gente. Tudo. Não, aqui tá certo, aqui é um mesmo. Agora vamos por segunda linha, primeira coluna. 9, certo? Mais 15 errado. Não sei de onde tu tirou Eu 15. multipliquei o quê? O 5 vezes 3. Eu multipliquei segunda tu fez linha. esse. Tá errado, isso tá errado. Foi isso. Primeira linha toda, né? Pode ficar 3, 9 e 0. Aqui é 9. A primeira linha toda, né? Então, agora, agora no caso, segunda linha toda. Né? 3, 2, 6. 0, 1, 0. 3, 2, 6. 5, 1, 9, 6. É a primeira linha toda. Vezes a primeira coluna toda. Cada termo que aparece na matriz resposta é dado por uma multiplicação de uma linha por uma coluna inteira. Sempre uma linha por uma coluna inteira. Então vai ser o 0 por 3, 1 por 5. Depois vai ser... Não, gente, não entendi. Não entendeu? Não, calma. 0 por 3, mais 0 por 5, mais 1 por 3, mais 1 por 5. Não é isso. Gente, coisa ridícula. A primeira linha pela primeira coluna, simples. Isso. 0 por 3, 1 por 5. Acabou a conta, né? Isso. É cada um termo por cada um na posição, né? Então, Conseguinte, o primeiro termo da primeira linha com o primeiro termo da primeira coluna. O segundo termo da primeira linha com o segundo termo da segunda coluna. Só isso. Exato. Eu estou multiplicando todo mundo por todo mundo. Né? É exatamente isso que você falou. Beleza. Vamos ver a outra aqui, né? Você. Vamos ver. Provavelmente cometeu o mesmo erro ou não, né? Vamos ver. Aqui, ó. Aqui tu não cometeu. Não, Tá e essa certo. foi a primeira que eu fiz. Caramba. Tá certo. É esse, mas esse. E daí dá 6, muito bem. Agora, primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, 3, 1, 2, 0. Certinho. Segunda linha, primeira coluna. Então, 5, 0, 1, 3. Aqui era 1, 3, né? Você pegou o 5. Eu já repeti, já comecei. É o mesmo erro da outra, que tu pegou o primeiro termo. É dançar aí. Isso, Agora, segunda linha, segunda coluna, vamos ver. Então já dá. 5 vezes Já 1, dá 5. 3. Já dá 3. Aqui tu teve sorte que era para ser 1 vezes 0, né? Mas como é 0, não muda. Então aqui é para dar 8. Na matemática não pode contar com a sorte. É para dar 3, desculpa. 3. Então a gente tem 15, é para dar 3, o resto tá certo. Apesar de tu ter errado a multiplicação, né? Multiplicar por 5. Mas como é 0, né? Não dá nada.
Beleza? Ok, peguei. Agora eu Tá peguei. bom. Note que as matrizes eram diferentes, né? Então, é algo diferente do que a gente está acostumado na matemática, né? Na matemática, existe a ordem dos fatores não altera o produto. Montar os produtos. 2 vezes 3 igual a 6, 3 vezes 2 igual a 6. Isso. Só que aqui não. Uma matriz por outra pode ser diferente, pode ser, nem sempre é, mas pode ser diferente da outra vezes a primeira. Então a gente fala que elas não comutam quando isso acontece. Vou ver mais exemplo aí. Vou voltar aqui. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Muito longo aqui, um problema muito chato aqui. Mas vamos fazer um de propriedadezinha. Eu vim ali de resolver problema mesmo, como tô afim. Vou fazer esse aqui. Gente, isso aí cai em prova mesmo, né? Incrível. É verdade. Dadas as matrizes, blá, 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 calcule isso aí. Escreva o que você observou nos cálculos realizados. Bem, existe uma propriedade que eu não sei se está no livro, que diz que isso é igual a isso. Nós vamos provar fazendo a conta. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro multiplicar A vezes B. Tá bom? A é uma matriz 2 por 3. E essa aqui é uma matriz 3 por 2. Ou seja, dá para multiplicar. E a resposta vai ser 2 por 2, tá bom? Ai, ai, ai. Vamos lá multiplicar. Nossa matriz tem que ser 2 por 2 a resposta. Então vai ser uma matriz assim, ó. A vezes B igual a 1. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 1, A2, 2. Muito bem, então A1, 1, né? Quanto vai ser? O A1 vai ser a primeira linha com a primeira coluna. Então, 6 vezes 0, 0. Menos 5 vezes 7, menos 35. 4 vezes 8, 32. Isso vai dar menos 3. A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Todos os termos. 3 vezes 3, 18. Menos 5 vezes 10, menos 50. 4 vezes 11, 44. Eu não sei quanto dá isso. Essas continhas aí, meu Deus, imagina numa prova. Tô tenso pra caramba. As provas mais tensas eram as de álgebra na faculdade, porque tinha essas coisas. Não tem como, né? Tu tem que fazer as sominhas. É muito complicado. Muito bem. Agora vamos para a A21. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Menos 3, 0, 0. 2 e 7, 14. Menos 1 e 8, menos 8. Isso vai ser igual a 6. A2, 2. Segunda linha, segunda coluna. Menos 3, 3, menos 9. 2, 10, 20. Menos 1 e 11, menos 11. Isso vai dar 0. Então, a resposta, né, matriz A vezes B, dá menos 3, 12, 6 e 0, certo? Só coloquei os termos que a gente obteve aqui. Ok. Né? Quando a gente deixa claro aqui o que está sendo multiplicado, né, vai ficar mais óbvio, né? Mas é sempre bom fazer essas riscaradas, assim, se puder, vai ajudar.
Beleza, agora é para fazer a transposta, né? Lembra do que é a transposta? Transposta é trocar linha por coluna, lembra? Sim. Então a transposta, isso aqui é fácil, né? É só trocar as posições das coisas. Então, ó, essa é a primeira linha, vai virar a primeira coluna. 1, É, 2, por 3, nome. 12. Essa é a segunda linha, vai virar a segunda coluna. 6, 0. Pronto, essa é a transposta. A transposta de tudo, né? Eu coloquei um símbolo meio bizarro aqui, mas é a transposta de tudo. Beleza. Então, tá aí, eu fiz. Agora tu vai ter que fazer o seguinte. O primeiro passo aqui que tu vai ter que fazer para mim é me dizer, mandar uma foto, na verdade, quais que são as matrizes transpostas DT e AT. Vai ter que fazer a transposta dessa e dessa, tá bom? Note que trocar linha por coluna. Então, tu vai trocar o tamanho da matriz. A matriz A é uma Tá, matriz 2x3, vai virar uma 3x2. BT. É esse. AT. I was going to lavar o Opa, vamos ver as transpostas aqui. Peraí, 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 peraí. Isso aí, trocou certinho. As transpostas estão certas. Então agora é para você multiplicar B por A. Veja, não é A vezes B, é B vezes A. Primeiro a B, depois a A, beleza?
Tô te mandando, tá? Tá bom. E a internet parou aqui no meu telefone, gente. Essa internet, Espera hein? só um pouquinho. É, a tua internet no notebook e o telefone Às aqui vezes não o dá. celular você tem que abrir o WhatsApp nele para ele funcionar melhor, sabe? Não, mas tá. Às vezes é o celular que tá Foi, travado. agora foi. Agora foi. Vamos ver. Vamos ver. Você multiplicou para ali, parará. Olha só a resposta: menos 3, 6, 12, 0. Menos 3, 6, 12, 0. Eu também cheguei em menos 3, 6, 12, 0. Isso significa que aquela propriedade é verdade, aquela propriedade que eu falei. Suas contas estão todas certas, tá? O mais legal é que a gente chega na mesma resposta. Uma conta, cheguei em menos 3, 6, 12, 0. Você também. Menos 3, 6, 12, 0. Isso significa que é uma propriedade, como eu falei. Essas duas coisas elas são iguais. Então, você fazer a multiplicação e depois fazer a transposta é a mesma coisa que multiplicar as transpostas, mas invertido, né? Invertido aqui é AB e aqui é BA. Essa é uma propriedade mega importante das matrizes. Muito bem. Então, dá tudo certo a multiplicação. Acho que tu já está acostumando a fazer essas multiplicações malucas. Então é soma, né? A gente fala de multiplicação, mas tem muita soma também nesse processo. Bem, tem um problema que eu tenho certeza que a gente não... Bem, certeza não tem de nada, né? Mas é muito provável que a gente não consiga resolver hoje ele todo. Olha só. Tudo texto. FGV. Bem, leia e depois que tu terminar de ler, eu leio também e a gente conversa como fazer. Será que tu consegue ler assim? Ok. Tá bom assim, valeu? Tá bom, tá bom. Terminar de ler, me fala. Já li, Isidoro. Beleza, vamos ler juntos agora. Nem E uma parece que é de matriz, só no finalzinho. né? Muita coisa doida aqui. Em uma instituição financeira, um investidor pode aplicar parte de seu capital numa aplicação A, cuja taxa de ganho é esperado 15% ao ano. A outra parte ele pode aplicar numa aplicação B, então A e B aqui, com taxa de ganho esperado de 30% ao ano. Todavia, quanto maior o ganho esperado, maior o risco. Alocando parte de seus recursos em A e parte em B, seu ganho esperado ficará entre 15% e 30% ao ano. Faz algum sentido isso. Se o investidor tiver um perfil de risco tal que seu ganho esperado seja 18% ao ano, e seu capital for igual a 40 mil, quanto deverá aplicar em A e B? Então ele tem um capital inicial de 40 mil e ele quer 18% de lucro. Muito bem. Então, eu acho que isso dá para resolver sem matrizes, essa primeira. Porque vai ser 40 mil mais 18%. Isso aqui é 18%, tá? Multiplicar por 0,18 é pegar 18% de algo. 40 mil. Isso aqui é igual ao quê? Bem, quanto que dá de lucro?
Seu ganho esperado é 15% e 30%. Então, 15% de lucro é 115%. Porque tu tem aquele valor inicial mais 15%. Então, tu não vai perder nada, tu só vai ganhar 15%. Tu vai ter o 100% mais o 15%. Isso é 15% de lucro. O quê? Do A mais 30% do B, né? Já 1,30 do B. Então, isso aqui é um sistema de primeiro grau. Por quê? Porque eu sei que A mais B, o quanto eu coloquei em cada título aqui, A e B, somado dá 40 mil. Né? Vamos analisar a equação aqui. O que é esse lado direito? Esse lado direito é o seguinte, o cara teve um lucro de 18%, então ele continuou com os 40 mil, ainda teve mais 18% de lucro, só que 18% de 40 mil, né? 18% do que ele colocou, que é 40 mil. Agora, isso aqui vai ter que ser igual ao quê? O que ele colocou na A, veja que A e B é a quantidade de dinheiro que ele colocou nessas ações A e B, nesses investimentos A e B. Então, a quantidade de dinheiro que ele colocou em A vezes 115%, por quê? Porque ele não vai perder nada que ele colocou em A e ganhou 15% ainda. Aqui é a mesma coisa, o dinheiro que ele colocou em B. Ele colocou um determinado dinheiro em B e aplicou e vai ganhar 30%. Então, aqui também já dava para fazer isso. Dava para colocar 40 mil vezes 1,18. Só que eu quis te mostrar das duas formas, tá? Essa é uma forma de tu saber que lucrou 18%, mas isso aqui também é uma forma de saber que lucrou 15% em A e 30% em B. Então, muitos detalhes aqui para entender, né? É um tipo de questão que a gente não desenvolveu tanto lá em equação de primeiro grau. Mas como eu falei para ti, as equações de primeiro grau, as equações de reta, sistemas de equação de primeiro grau, sistemas lineares, é a coisa que mais aparece na matemática, e aqui está aparecendo de novo. Então, tem um sisteminha de primeiro grau aqui, que a princípio a gente vai resolver sem matrizes. Dava para resolver como matrizes isso aqui. Então, eu acho que eu vou fazer até o seguinte. A gente só tem 2 minutos. Eu vou resolver sem matrizes agora. E na próxima aula, bem, se der até tempo, porque é demorado isso. Vou resolver com matrizes, tá bom? Na próxima aula. Beleza. Tem que ver se vai ser amanhã ou quinta. Eu acho que vai ter que ficar para amanhã, tá? Não sei se tu pode amanhã. Sim, melhor ainda. Beleza. Então tá bom. Então, o lance é o seguinte, para a gente resolver um sistema de segundo grau, nós temos que isolar uma letra numa das equações e jogar na outra. Então, vai ficar 40 mil menos B. A igual a 40 mil menos B. Se eu sei o B, é só fazer 40 mil menos B que eu sei o A. Muito bem. Agora, se eu sei que A é isso, em vez de todas essas coisas aqui, ó, eu vou trocar A por aquilo ali, 40 mil menos B. Então, aqui eu já vou fazer vou somar 40 mil com 0,18 40 mil, vai ficar 1,18 40 mil. Para mais detalhes, se tu quiser dar uma olhadinha depois, pode fazer. Agora o A, o que é o A, né? O A eu acabei de encontrar que é 40 mil menos B. Então, vou pôr o A aqui. Bem, daí tu já sabe, né? No lugar do A, vou pôr isso aqui, 40 mil menos B. Tu já sabe o que a gente tem que fazer, né? Isolar o B. Então, infelizmente, tem que finalizar agora, que eu tenho outro aluno agora, tá? Mas na próxima aula a gente termina isso, tá bom? Ok, valeu. Obrigada, hein? Tá bom. Tchau, tchau. Bom Até a dia, próxima. tchau.